E aí, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje o nosso assunto aqui tá muito legal, muito interessante. Nós vamos falar sobre esclarecer uma dúvida sobre a questão da morte e ressurreição de Jesus, tá bom? Muitas vezes, quando nós lemos os evangelhos, nós ficamos com algumas perguntas na cabeça, especialmente quando o assunto é sobre a morte de Jesus e o tempo exato dos eventos que levaram à sua crucificação e à sua ressurreição. Um dos debates mais intrigantes é: que dia exatamente Jesus morreu? E será que no sábado mencionado nos evangelhos era o sábado semanal ou um sábado especial? Vamos explorar isso juntos. Primeiro nós vamos ver o contexto da Páscoa judaica, lá no Antigo Testamento, né? Para começar, nós vamos precisar entender como é que a Páscoa era celebrada no contexto judaico. No Antigo Testamento, a Páscoa foi instituída lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Este foi o momento em que Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e isso seria lembrado todo ano no dia 14 do mês de Nisan, com o sacrifício de um cordeiro. Logo após a Páscoa, começava a festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Ele ia do dia 15 até o dia 21 do mês de Nisan. Vejamos aqui Êxodo do capítulo 12, versículo 14 até o versículo 17. Este dia ele será um memorial, e vocês o comemorarão como festa ao Senhor. Comemore por todas as suas gerações como uma instituição perpétua. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois quem comer alguma coisa fermentada no primeiro dia até o 7º dia será eliminado de Israel. No primeiro dia e também no 7º dia vocês realizarão uma reunião sagrada. Não façam trabalho algum nestes dias, exceto o preparo da comida para todos. É só o que poderão fazer. Vocês viram o detalhe? No primeiro e no 7º dia da festa dos pães asmos, o povo de Israel deveria ter um dia de descanso completo, uma espécie de sábado cerimonial, independente do dia da semana que esse dia caísse. Vamos supor que esse dia 15, né, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, e no dia 21, dia 15 caísse na segunda. Não importa, ele seria um sábado, porque sábado aqui não é um dia, é um dia da semana, é um dia de descanso, né? E a gente já viu em algum outro estudo aí sobre o sábado no nosso canal, que o sábado poderia ser um ano, é um ano sabático, né? Então ali é um sábado de um ano. O ano era mais do que simplesmente um dia da semana. Na verdade, o sábado, né? Era mais que simplesmente um dia da semana. Então, no primeiro dia, né, e no 7º dia da festa dos pães asmos, o povo de Israel deveria ter um dia de descanso completo. E esse dia de descanso é um sábado cerimonial. E ele poderia cair em qualquer dia da semana. Ora, então, onde é que Jesus entra nisso? Os evangelhos nos mostram que Jesus foi crucificado na véspera de um sábado. Mas aqui é que fica a questão. Qual sábado era este? Era um sábado semanal, 7º dia da semana, ou era um sábado cerimonial? O evangelista João, no capítulo 19, versículo 31, ele fala assim, ó: era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado particularmente solene. Você quer ver, tá bom? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os seus corpos. Aqui João nos dá uma pista muito importante. Ele chama esse sábado de particularmente solene. Ou em outras traduções, ele é um sábado grande, um grande sábado. Isso indica que não estamos falando do sábado semanal comum. Esse grande sábado seria o primeiro dia da festa dos pães asmos, que começava no dia 15 de Nisan, o dia seguinte à crucificação de Jesus. Então, vamos lá. Lembrando que Jesus ele foi morto de fato. Se ele foi morto no dia antes do dia 15, ele foi morto de fato no dia 14, que era o dia da Páscoa, onde era comemorado de fato a Páscoa. Quando os cordeiros estavam sendo preparados, Jesus foi crucificado também. Os evangelhos também nos mostram que Jesus foi sepultado rapidamente porque o sábado estava para começar. Os textos de Lucas e Marcos são consistentes em dizer que as mulheres esperavam para visitar o túmulo após o sábado
indicando que não podiam trabalhar durante esse período, né? A gente sabe já que o povo de Israel, os judeus, não podiam trabalhar no período do sábado. Vejamos aqui o que diz Lucas no capítulo 23, do versículo 54 ao 56. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus foi colocado ali. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias, e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Mas espera aí, esse sábado solene era no meio da semana? Exatamente. A Páscoa, que é no dia 14 de Nisan, era seguida pelo primeiro dia da festa dos pães ázimos, que era o dia 15 do mês de Nisan, que era o dia do descanso, ou seja, um sábado. Isso explica por que o sábado solene mencionado por João poderia ter sido um dia antes do sábado semanal. Então, vamos organizar aqui mais ou menos as ideias, né, sobre isso, para a gente visualizar melhor. Primeiro, dia 14 de Nisan, Jesus é crucificado, que é o dia da preparação para a Páscoa. É o dia que, de fato, deveria acontecer a Páscoa. Segundo, dia 15 de Nisan, um dia depois que Jesus é crucificado, seria o primeiro dia dos pães ázimos, um sábado cerimonial. Um grande sábado que João menciona, né, no seu evangelho. Terceiro, sábado semanal. O sábado normal seria no fim dessa semana, que é o sábado semanal, né? O sétimo dia. Quarto, o domingo é o primeiro dia da semana. E foi quando as mulheres foram encontrar Jesus, lá o corpo de Jesus, e encontraram, na verdade, o túmulo vazio. Então nós temos um cenário com 2 dias seguidos de descanso. O sábado cerimonial, que é dia 15, e o sábado semanal, que é o sétimo dia da semana. Vejamos o que diz Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu do primeiro século, né? Ele fala algumas questões sobre o povo judeu e como eles se portavam, principalmente ali naquele judaísmo do primeiro século do segundo templo, né? Então, se você gosta de história, vai gostar de saber o que o historiador judeu Flávio Josefo também nos dá alguns detalhes importantes sobre como a Páscoa era celebrada no primeiro século. Em sua obra Antiguidades Judaicas, ele fala sobre como o povo sacrificava os cordeiros no dia 14 de Nisan. E em seguida começava a festa dos pães ázimos, que era, no caso, no dia seguinte, né, com um descanso obrigatório. A citação de José é o seguinte: todos os homens de Jerusalém se reuniam para sacrificar seus cordeiros no templo no 14º dia do mês de Nisan. E a cidade estava cheia de peregrinos que vinham de toda a parte para participar das festas. Antiguidades Judaicas, livro 17, capítulo 9, na seção 3. Então, o que José descreve coincide perfeitamente com o que vemos nos evangelhos. A crucificação acontecendo no dia 14 de Nisan, durante a preparação para a Páscoa, e um descanso solene logo no dia seguinte. Jesus celebrou a Páscoa um dia antes do dia certo de comemorar a Páscoa ou não? Uma das perguntas que pode surgir é justamente essa, né? Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos um dia antes da data oficial? Essa questão vem do fato de que nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né, parece que Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos na noite anterior à sua morte. Já em João, a crucificação de Jesus acontece durante a preparação da Páscoa. Vamos lá, João 19, 14. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Aqui está seu rei, disse Pilatos aos judeus. Então aqui Jesus já tinha sido preso e ele já estava sendo colocado para ser crucificado. E esse dia que era o dia da preparação da Páscoa. Por que essa diferença? Uma explicação possível é que Jesus e seus discípulos poderiam estar seguindo um calendário diferente, como os dos essênios, que celebravam a Páscoa um dia antes do calendário oficial do templo. Vejamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, sem fermento, né, que é os pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhes perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e digam-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Assim, é possível que Jesus tenha antecipado a refeição pascual com os discípulos para simbolizar o verdadeiro o cordeiro pascual que seria sacrificado, ou seja, ele mesmo, né? Seria esse feriado um feriadão especial, né? Um feriadão prolongado aí, como a gente fala hoje em dia, né? Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, nós podemos concluir que Jesus morreu no dia 14 de Nisan. Ele morreu de fato na Páscoa, durante a preparação da Páscoa. No caso, aqui o dia 14 é onde seria preparada a Páscoa e no final da tarde seria comido o cordeiro, né? Aí no final da tarde. E de fato foi o que aconteceu. Quando o cordeiro era morto, era no dia 14, como aconteceu com Jesus. Jesus morreu exatamente no dia 14 de Nisan. O sábado que veio a seguir não era o sábado semanal, era sim o sábado cerimonial, né? Que era o sábado do que era equivalente ao primeiro dia da festa dos pães asmos, 15º dia do mês de Nisan. Esse sábado cerimonial foi seguido pelo sábado semanal, criando 2 dias consecutivos de descanso, ou seja, esse sábado cerimonial, 15º dia de Nisan, que é o primeiro dia da festa dos pães asmos, era uma sexta-feira, certo? Então Jesus teria morrido na quinta-feira, Jesus morreu na quinta. O sábado estava se aproximando, mas esse sábado era uma sexta-feira na semana, mas era um sábado cerimonial. E no dia seguinte, esse sábado seria outro sábado, que de fato seria o sábado agora semanal, certo? As mulheres, elas só puderam visitar o túmulo na manhã do domingo, primeiro dia da semana, porque estavam em observância desses 2 dias de descanso. Não, o povo era um sábado prolongado, um sábado grande, e eles tiveram 2 dias de descanso, a sexta-feira e o sábado. Ou seja, a morte de Jesus e a morte e a ressurreição de Jesus estão profundamente ligadas às tradições judaicas da Páscoa e dos pães asmos. Esses detalhes não só nos ajudam a entender o calendário dos eventos, mas também reforçam o simbolismo poderoso de Jesus como o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito para a redenção do mundo. E de fato, tudo aponta para que o período entre a crucificação e a ressurreição tenha sido marcado por um verdadeiro feriadão. 2 sábados, um cerimonial e outro semanal, seguidos pela gloriosa manhã da ressurreição do primeiro dia da semana, que foi quando Jesus, de fato, ressuscitou, né? Então, pessoal, aqui, recapitulando o que a gente viu, né? Ou seja, Jesus morreu na quinta-feira, dia 14 do mês de Nisan, que era o dia da preparação da Páscoa. De fato, quando comemorava a Páscoa. O dia seguinte foi uma sexta-feira na semana, mas era um sábado cerimonial, ou seja, era o sábado, primeiro sábado, que era o primeiro dia do dia da festa dos pães asmos. E era um sábado, mas não semanal. O dia seguinte a esse sábado era um sábado semanal, de fato. E aí, o dia seguinte a esse sábado semanal foi o domingo, primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. Se a gente for fazer a contagem, Jesus morreu na quinta-feira à tarde, né? A quinta. Aí ele ficou aqui, vamos lá. Sexta noite, que na verdade é a quinta noite, né? Mas eles começam a contar 6 horas às 18 horas. O dia começa, então vamos fazer a contagem aqui como se fosse nosso calendário, né? Jesus morreu na quinta-feira. Então vejamos. Ele morreu na quinta-feira. E aí, na quinta-feira à tarde. Quinta-feira à noite seria a primeira noite. Sexta de manhã, de dia, né? Durante o dia, primeiro dia. Sexta à noite, segunda noite. Sábado de dia, segundo dia. Sábado à noite, terceira noite. Domingo de manhã, terceiro dia. Então, nós tivemos aí 3 noites e 3 dias nesse intervalo da morte de Jesus. Então faz todo sentido a profecia de Jesus se cumprir dessa forma. E é interessante a gente conhecer essa questão do sábado cerimonial, como acontece todo ano que a Páscoa é comemorada, ela é comemorada dessa forma. Lá não foi um dia especial,
Não foi uma situação especial. O que foi especial lá foi que desse dia 15º, que é o dia, um sábado cerimonial, aconteceu numa sexta-feira semanal. Ou seja, sexta-feira da semana. E aí acabou que esses 2 sábados foram um juntos do outro, né? Um após o outro, com um feriado prolongado. E de fato, Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, quando as mulheres foram lá no sepulcro, viram que o sepulcro estava vazio e o anjo avisou que Jesus não estava mais entre os mortos, porque ele vive eternamente para todo sempre. Amém. Espero que vocês tenham gostado do nosso estudo hoje, do nosso bate-papo aqui. Eu sei que por alguns momentos pode ter ficado confuso aí a contagem dos sábados, dos dias, mas qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários, que a gente sente o prazer de responder a todos vocês, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus.